Bom dia, tudo bem com vocês? Gostaram do nosso cenário? Aproveitando da nossa festa junina de ontem, tá bom? Aquele dia que o meu celular caiu, na terça-feira, não quebrou o celular, graças a Deus, mas quebrou o suporte que eu usava para segurar o celular. Então hoje eu tive que providenciar um novo jeito aqui de gravar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos hoje para a aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar um novo gênero textual hoje, tá bom? Nós vamos aqui, ó, capítulo 5. Eu tô tendo que gravar hoje com a câmera frontal, a câmera da frente do celular. Então provavelmente vai ficar ao contrário, né, as letras. Mas como a gente não vai usar lousa hoje, então tá dando para gravar assim, tá bom? Vamos lá então, dando nó em pingo d'água. A água é muito importante em nosso cotidiano e necessária para a manutenção da vida, mas isso tem um custo. Você sabe quanto custa a água que consome todos os dias? A água não é barata, né, gente? Para a água chegar na nossa casa, todo fim de mês o pai e a mãe pagam aí uma conta de água, né? Quanto maior a quantidade de pessoas na casa, maior é a conta de água, porque o consumo vai ser maior, né? Vamos lá. Tô lavando a calçada. Aqui é um cartoon, né? O cartoon ele traz sempre humor, né? E crítica. O que essa mulher tá fazendo? Pergunta número 1. O que está sendo retratado no cartoon? Essa mulher, o que ela tá fazendo? Tá lavando a calçada, né? Só que o que tá acontecendo? O que o cartunista retratou aqui? Ela está jogando a água na lata do lixo, né? Enquanto está falando no telefone. 2. Para você, faz sentido alguém jogar água no lixo? Por quê? Aqui ela está lançando a água da mangueira no lixo, mas toda vez que a gente desperdiça água, que usa água a mais do que o necessário, é a mesma coisa que está jogando água no lixo, né? 3. A situação apresentada é exagerada, porque a intenção do autor é fazer uma crítica. Que crítica é essa? Qual é a crítica desse cartoon? A crítica do desperdício de água, né? O desperdiçar água é a mesma coisa que jogar água no lixo. 4. De que outra maneira a personagem poderia limpar a calçada? Sem usar a mangueira, assim, como que ela poderia limpar a calçada? Com balde d'água, né? Ela poderia usar baldes com água. Provavelmente ela nem ia usar tantos baldes com água, né? Ela varria a sujeira antes, faz uma água com sabão, esfrega e depois enxágua com o balde d'água, né? Se a personagem do cartoon tivesse optado por lavar a calçada usando um balde em vez de mangueira, ela estaria praticando um ato de conservação do meio ambiente. Você sabe o que é isso? Conservar o meio ambiente? Falamos direto sobre isso, né? Está nas mídias, está na internet, na televisão, nos comerciais, né? Economizar água é um meio de preservar o meio ambiente, porque como nós estudamos, nós sabemos que a água é um recurso finito, que um dia ela pode acabar, se a gente não cuidar, não é verdade? Vamos lá então. Agora a gente vai para o nosso gênero textual, tá bom? O gênero textual que nós vamos estudar hoje está na página 29, tá? Verbete de enciclopédia. O que é um verbete de enciclopédia? É uma nota, um comentário, uma explicação, tá bom? É um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar, sempre a explicar. Onde é encontrado? Em dicionários, sabe? Quando a gente vai procurar o significado das palavras no dicionário, aquela nota, aquela explicação se chama verbete, tá bom? Então é encontrado em dicionários e em enciclopédias. Enciclopédia
os verbetes são maiores, as explicações são maiores. Já no dicionário é apenas o significado, tá bom? Vamos lá então. Leia mais um verbete retirado de uma enciclopédia online. Vai falar sobre a água, tá? Vamos ler juntos? Acompanhem com a professora. Água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Quantas funções, né? Para quanta coisa a gente utiliza a água. O ciclo da água. A água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e depois retorna à superfície. Esse deslocamento é chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. O Sol, o ar e a gravidade trabalham juntos para criar o ciclo da água. O calor do Sol faz evaporar água da superfície dos lagos, dos rios, dos oceanos e das plantas. O vapor vai para a atmosfera. Ao encontrar o ar frio, bem acima do solo, o vapor se transforma em gotículas de água, as quais, reunidas em grandes grupos, formam as nuvens. A gravidade puxa essas gotas de volta à Terra, em forma de chuva. Esta, por sua vez, cai em oceanos, lagos e rios ou se infiltram no solo. Gravidade é a força de atração que a Terra exerce sobre um corpo. Tratamento e abastecimento de água. Algumas pessoas obtêm a água que usam direto de rios ou de poços. Na maioria das cidades, porém, existem sistemas que levam a água até as residências e estabelecimentos comerciais. Esses sistemas também fornecem a água usada na irrigação de lavouras, nas atividades industriais e na remoção de dejetos. Sistemas de abastecimento de água normalmente coletam, purificam, armazenam e distribuem a água. Eles consistem em uma estação de bombeamento em um sistema de tratamento de água. Algumas cidades obtêm água bombeando-as de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. O sistema de tratamento remove todas as impurezas da água, que em seguida é distribuída para toda a cidade por meio de canos subterrâneos. A nossa cidade aqui em Cerqueira César, Iaras, Águas de Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara eu não tenho certeza, mas que a gente já estudou, de Iaras, de Manduri, de Cerqueira César, Óleo, deixa eu ver qual outra. Provavelmente Santa Bárbara também, mas eu não tenho certeza. É abastecida com água subterrânea, água que vem de poços artesianos, tá bom? Vamos ler agora aqui explicações sobre algumas palavras que apareceram, tá? Estabelecimentos, são casas comerciais, lojas, né? Dejetos, materiais como fezes e urina. Impurezas, sujeiras. Subterrâneos, que ficam abaixo da terra, tá bom? Essa enciclopédia, deixa eu ver quando que ela foi acessada, em 21 de setembro de 2010. Água, disponível em https://escolabritânica.com.br, tá bom? Foi retirada de um site, é uma enciclopédia online. Vocês viram que o verbete da enciclopédia é muito maior que do dicionário, né? É muito mais bem explicado, né? Agora virem a página, por favor, página 30, tá?
Agora é uma interpretação. O que eu vou pedir para vocês? São 10 perguntas sobre o verbete de enciclopédia que a gente leu. Vocês vão pausar o vídeo, vocês vão responder. Depois que vocês responderam, a gente faz a correção juntos, tá bom? Então, vamos lá. Pausem o vídeo. Vamos lá, então, agora fazer a correção da apostila, tá bom? 2. Qual é a finalidade do verbete que você leu? Para que serve esse verbete? Como ficou a sua resposta? Eu vou falar aqui umas respostas que podem ser sugestões. Se a sua estiver parecida com a minha, está correta, tá bom? Então, qual é a finalidade? Apresentar informações sobre a água. 3. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Ó, vamos lá. Deixa eu ver como eu vou explicar aqui para vocês. O título é água. Essas 3 partes aqui, ó, introdução, o ciclo da água e tratamento e abastecimento de água, são subtítulos, tá? Então, o verbete está dividido em subtítulos. Então, a pergunta é, para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Os subtítulos, tá bom? 4. Essa divisão facilita ou prejudica a leitura? Por quê? O que vocês acham? Essa divisão da enciclopédia por subtítulos ajuda, facilita ou não? Facilita, né? Facilita por quê? Porque fica mais organizado, né, o texto. Por exemplo, se eu quiser saber só do ciclo da água, eu vou lá e leio só sobre o ciclo da água. Se eu estou pesquisando sobre abastecimento e tratamento de água, eu sei que eu vou ler só o último subtítulo, né? Então, facilita pela organização. 5. Por que a palavra água da entrada do verbete está escrita está escrita com inicial minúscula? Porque se é um título, se é o título da enciclopédia, dessa página, desse verbete da enciclopédia, por que está escrito com letra minúscula? Porque todo verbete ela pode ser escrita com letra minúscula, como nos dicionários, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem um verbete, provavelmente vai estar escrito com letra minúscula, como no dicionário. Quando a gente vai procurar alguma palavra no dicionário, essa palavra está escrita com a primeira letra minúscula, tá bom? Então, como que eu posso dizer? É uma característica do verbete. As palavras são escritas com letra minúscula. Bom? Agora eu vou ler essa informação de amarelo aqui para vocês, tá? Alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafadas com inicial minúscula, assim como nos dicionários. Contudo, quanto ao número de informações, o verbete da enciclopédia é geralmente mais completo do que o de dicionário, uma vez que acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos. Essas informações podem discorrer, por exemplo, sobre a história do assunto abordado, suas características, seu uso. Então, como a professora tinha falado, o verbete de enciclopédia ele é bem mais completo do que o verbete do dicionário, tá? 6. Relacione as colunas ligando o subtítulo dos verbetes à sua explicação. Então, aqui vocês têm que ligar, tá bom? Tratamento e abastecimento da água. Explica como a água é obtida, tratada e levada até as residências e demais lugares. A introdução. Explica o que é a água e como ela é usada. O ciclo da água. Explica como funciona o movimento da água na natureza. 7. Verdadeiro ou falso, tá? A força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade. Verdadeiro. O ciclo da água e o ciclo hidrológico não são a mesma coisa. Falso.
São a mesma coisa. A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no solo. Verdadeiro. A maioria das pessoas obtém água em suas casas buscando-as em rios e lagos. Falso, não é a maioria, porque a maioria das casas tem água encanada. São apenas, como que fala a palavra? A minoria, né? A minoria das pessoas, ainda pessoas de algumas regiões mais pobres, de algumas regiões que sofrem com a seca, com a falta de chuva, precisam ainda buscar em rios e lagos. O sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água. Falso. O sistema de abastecimento de água, a água que chega na nossa casa é água tratada, é água potável, tá? Página 31, número 8. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois volta para a superfície? Ciclo da água. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? O que faz o abastecimento de água? Primeiro, eles captam a água de poços artesianos ou de rios. Eles tratam essa água para torná-la potável e depois eles distribuem pelos encanamentos até chegar na nossa casa. 10. De que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuída pelas pessoas? Qual é a forma? São pelo subterrâneo, né? Pelos canos subterrâneos, pelos encanamentos, né? Agora tem uma informação aqui sobre o verbete, tá bom? Vamos ler? O verbete de enciclopédia apresenta informações a respeito de determinado assunto ou de uma palavra específica. Então, o verbete de enciclopédia vai ser sobre uma palavra ou sobre um assunto. Na enciclopédia, os verbetes podem ou não estar organizados em ordem alfabética. No dicionário, eles estão em ordem alfabética, na enciclopédia, geralmente não. É muito comum que essa organização seja feita por assunto. Geralmente, os verbetes enciclopédicos apresentam fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou complementar as informações a respeito dele. Há verbetes de enciclopédia em publicações impressas ou digitais. Hoje em dia, não é tão comum as pessoas pesquisarem em enciclopédias. Quando a professora era criança, que eu estudava, eu não tinha acesso à internet, não tinha computador. Então, os trabalhos que eram feitos, que os professores pediam, eram feitos sempre na biblioteca da escola. E muitos alunos, e lá a gente tinha as enciclopédias, os livros, né, para pesquisar. E muitos alunos tinham enciclopédia que os pais compravam, passavam sempre vendedores nas casas vendendo as enciclopédias. Aí as crianças tinham um rico material ali para fazer pesquisa, mas não era um material muito barato, então não era todo mundo que tinha acesso. Podem perguntar para os pais, para os avós de vocês, se eles conhecem a enciclopédia, tá bom? Agora, a gente vai continuar falando sobre a água, mas a gente vai falar, deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Vou fazer 2 vídeos, tá? Para não ficar muito comprido, para não ficar muito longo, muito extenso. Então, vou finalizar esse vídeo e vou continuar o outro a partir da página 31, tá bom? Que vai falar um pouquinho sobre gramática agora, tá bom? Então, vou pausar o vídeo e já faço outro, tá?